O exército britânico desenvolveu uma linhagem de cães mutantes, mas agora eles estão à solta e sedentos por carne humana. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhat e hoje iremos recapitular a história de Os Cães de Baskerville, da série Sherlock. Então preparem-se, é hora do recap. Logo no início dessa jornada de horror, um garotinho está subindo uma colina correndo pela floresta escura. Ele está desesperado e fugindo de alguma coisa. Uma senhorinha para o garoto e pergunta se ele estava bem. O menino não diz nada e apenas solta um grito de pânico. 20 anos depois, vemos Henry Knight, o tal garotinho de antes. Ele está na mesma floresta em Dartmoor, revivendo seus traumas. Seguindo para a cidade de Londres, Sherlock chega no 221B da Baker Street, com um imenso arpão e todo cheio de sangue. Para variar, ele havia acabado de resolver outro caso. Sherlock está frenético à procura de mais casos, pois tudo está muito calmo segundo ele. E complementando com sua abstinência de cigarros, ele fica transtornado, principalmente quando recebe um pedido de ajuda de uma garotinha chamada Curtsy, que perdeu seu coelhinho Bluebell, que brilhava como uma fada. Ele fica terrivelmente irritado com isso e começa a jogar coisas pelo apartamento, procurando o esconderijo secreto de cigarros e gritando com John para que diga onde estão escondidos. Eis que a campainha do apartamento toca e finalmente cliente. Era Henry Knight. Ele quer que Sherlock investigue o caso da morte de seu pai. Ele conta que costumava passear com o pai pelos montes de Dartmoor e descer até o local chamado de Giles Hollow. Mas em um certo dia, um animal enorme pegou o pai de Henry e o arrastou violentamente e o matou. Ele mostra uma reportagem a Sherlock sobre o mistério de Baskerville, um centro de pesquisa de armas químicas e biológicas em Dartmoor. Henry está convencido de que um monstro fabricado no laboratório de Baskerville matou seu pai. No entanto, Sherlock acredita que ele apenas está criando uma história para lidar com seu trauma, então não tem interesse em pegar o caso. Mas uma certa frase muda tudo dentro do 221B. Henry diz a ele que depois de anos sofrendo, retornou até o local onde o seu pai morreu e encontrou pegadas de um gigantesco hound. O fato de Henry ter chamado de gigantesco hound ao invés de um gigantesco cachorro faz com que os olhos de Sherlock brilhem com um novo caso. Galera, para vocês entenderem, na tradução é dito sabujo, que é uma típica raça de cães de caça da Europa, que são os tais hounds dito pelo Henry. Assim, Sherlock e John partem para Dartmoor, um lugar misterioso e ao mesmo tempo incrível. Os dois param próximo a um restaurante vegetariano e encontram um guia turístico fazendo suas brincadeiras para os turistas sobre o misterioso cão do inferno. O animal se tornou uma lenda local e ajudou a aumentar o turismo da região. Enquanto isso, Henry está na sua terapeuta, a casa de Louise Mortimer. Dessa vez, durante a sessão, ele revela que vê as palavras "in" e "liberty" relacionadas à noite em que o seu pai foi morto, mas não entende o porquê disso. Ao fazer o check-in no hotel, John vê um recibo de uma grande quantidade de peças de carne fornecidas ao tal restaurante vegetariano, o que não faz o menor sentido, então ele pega discretamente. Os dois detetives conversam com um guia turístico local, que afirma ter visto o cão do inferno. Ele acredita que a base de pesquisa do Ministério da Defesa, chamada de Baskerville, foi responsável pela criação desse monstro durante a guerra. E desde então, o cão assombra Dartmoor, matando pessoas brutalmente. Ao mostrar a pegada imensa do cão coletada no solo da floresta, deixa Sherlock intrigado. Holmes e Watson decidem seguir até as instalações de Baskerville, e você me pergunta como eles entrarão em uma base militar ultra secreta, e certamente é usando a influência do irmão de Sherlock, Mycroft Holmes. E claro, por que não fingir ser ele e usar o seu cartão de livre acesso do serviço secreto? Obviamente que Baskerville, sendo uma base militar, é altamente protegida, então Sherlock calcula que eles têm apenas cerca de 20 minutos antes de serem detectados pelo sistema. O chefe de segurança, chamado Lyle, ofereceu aos dois um tour completo no local. Já dentro do laboratório, os dois conhecem um pesquisador chamado Dr. Bob Frankland,
que aparentemente até é bem gentil. Apesar de muitos animais e testes sendo feitos, não encontram nenhuma informação útil sobre o cão gigante. A não ser por um detalhe, Sherlock ouviu o nome de uma das pesquisadoras, Doutora Stapleton. Lembra do coelhinho Bluebell lá do começo, iluminado como uma fada? Exatamente, a pequena Curtsy é filha dela. E Sherlock pergunta por que a doutora teria tirado o coelhinho da filha. Seria porque ele brilhou no escuro? Isso dá a entender que eles estavam fazendo experiências genéticas naquele lugar. Enfim, o cartão de Mycroft causou um alerta de segurança. Eles tentam sair rapidamente de lá, mas são surpreendidos pelo Major Belmore. No momento que estavam quase sendo descobertos, por muito pouco o Dr. Frankland afirma conhecê-los e confirma a identidade de Sherlock. Frankland é um fã do trabalho dos dois detetives. Ele conhece Henry e sabe que eles vieram para ajudá-lo com seu trauma de infância. O doutor diz que era amigo do pai de Henry e se preocupa com o bem-estar do rapaz. É como um filho para ele. Com essas informações, eles partem para a casa de Henry em Dartmoor. Henry oferece um chá para eles e conta as palavras que sempre vê em seus sonhos: Liberty e Inn. O próximo plano brilhante de Sherlock é visitar Deers Hollow à noite e investigar a presença do cão, usando Henry de isca. Elementar, não é mesmo? Os três seguem para o local bizarro aquela noite, e enquanto caminham, John ouve um barulho vindo dos arbustos atrás dele e acaba se afastando do grupo sem perceber para investigar. Ele nota no horizonte uma luz piscando, parecendo que alguém estava tentando se comunicar em código Morse. John decodifica a mensagem e descobre que ela está dizendo Unkra. Sem saber o que isso significa, ele volta à procura de Sherlock e Henry. Enquanto isso, os dois já alcançaram a fenda tenebrosa de Deers Hollow. Sherlock entra no fosso para verificar. Quando ele olha ao redor, vê um animal enorme no topo do barranco. Henry também consegue vê-lo claramente e sai correndo desesperado, perguntando se Sherlock também o viu. Os dois então saem do buraco e encontram John pelo caminho. Henry diz a ele que o cão estava lá, era real, mas Sherlock insiste que não viu absolutamente nada. O rapaz está frustrado com a negação de Sherlock. Ele tem certeza de que Sherlock também viu e fica feliz em descobrir que não está louco. Seu trauma de infância era mais do que real. Mais tarde, John e Sherlock estão em um restaurante e Holmes permanece calado, enquanto John conta a ele sobre o código Morse. Sherlock o interrompe para dizer que ele também viu o cão monstruoso. Ele havia negado antes para esconder o fato de que estava com medo. John tenta acalmá-lo, sugerindo que ele pudesse estar imaginando coisas por estar escuro e assustador, mas os dois acabam discutindo, pois Sherlock não irá admitir que a sua sanidade mental está afetada. Fora do restaurante, Watson vê mais uma vez o código Morse piscando ao longe nas colinas. Ele vai sozinho investigar aquilo, mas já aviso que é algo que vocês nem imaginam: faróis de um carro com um casal fazendo coisas libidinosas. Pela cara do Watson, ele ficou bem constrangido. Certo, Henry está de volta à sua casa e acaba acordando em meia madrugada. Ele começa a ter alucinações do dia em que seu pai foi morto. Ele vê constantemente as palavras Liberty e Inn repetidamente. Ele tenta assistir TV, mas incrivelmente todo o programa tem algum tipo de cachorro. E então a luz de presença do seu quintal acende. Há uma batida violenta na porta de vidro e a luz volta a piscar por várias vezes. Significa que algo estava andando pelo seu quintal. Henry fica perturbado. No dia seguinte, Sherlock convence John a ir até um encontro com a terapeuta de Henry, Louise Mortimer. John tenta obter informações dela sem revelar a sua verdadeira identidade. Os dois compartilham uma bebida e um jantar romântico enquanto conversam sobre Baskerville e o cão, mas o Dr. Frankland estraga o clima quando expõe John como um investigador profissional, o que acaba fazendo Louise se retirar do local com extrema raiva. Na manhã seguinte, Sherlock vai para a casa de Henry. Ele está estranhamente muito comunicativo. Já Henry está péssimo, não dorme há dias por causa de seus terrores noturnos. Sherlock corre diretamente para a cozinha para preparar um café e procura o açúcar nos armários, e isso é um motivo bem importante que logo chegaremos. Ele ainda questiona Henry perguntando por que aquele dia na rua Baker ele especificamente chamou o cão de Hound, que seria esse cão de caça. Mas antes que o rapaz pudesse responder, Sherlock o interrompeu e saiu em busca de John.
Ele o encontra próximo ao cemitério e comenta que a palavra Hound é na verdade uma sigla e não apenas a raça do cão. John fica confuso, mas segue a teoria do seu amigo. Eis então que os dois são surpreendidos pelo inspetor Lestrade. John revela aquela pista sobre a compra da carne do restaurante vegetariano. Lestrade interroga o dono e o homem admite que por um breve período esteve alimentando um cachorro selvagem pelas redondezas, disfarçando como o temível cão do inferno para impulsionar o turismo. No entanto, ele insiste que a criatura foi sacrificada já há um mês e mesmo assim o cachorro não era nem um pouco parecido com a criatura monstruosa que Sherlock e Henry encontraram. Bem, já do lado de fora, Sherlock fala para John que tem uma teoria, mas eles precisavam retornar a Baskerville para testá-la. Eles não podem usar o esquema da identidade falsa novamente, então Sherlock liga para o seu irmão, que lhe dá acesso a Baskerville novamente. Enquanto distraía o Major, Sherlock pediu para que Watson investigasse todos os laboratórios em busca do cão de olhos vermelhos. John está caminhando pelas alas restritas dos laboratórios e vai muito mais longe do que da última vez. De repente, uma luz extremamente forte do laboratório ofusca sua visão. Um alarme de invasão terrível é ativado, o que deixa John atordoado. A luz continua brilhando mais forte e o zumbido fica pior. John tenta sair do laboratório, mas seu cartão de acesso está bloqueado. Quando do nada, as luzes se apagam e o alarme para de tocar. A sala ficou totalmente escura e em silêncio. John então ouve um barulho como se algo estivesse andando pelos corredores. Ele nota que havia uma jaula danificada. Algo deveria ter escapado dali. Assim que ele ouve um rosnado de um cachorro, corre para a porta novamente e usa seu cartão, mas ainda sem sucesso. O rosnado começa a ficar mais alto, então ele se tranca em uma jaula para se proteger do animal, que está cada vez mais perto. Sherlock liga em seu celular e Watson está desesperado, pede ao amigo que venha imediatamente ajudá-lo. Sherlock pergunta se ele pode ver o cão com olhos vermelhos e John responde que sim. É aí que Holmes acende a luz e deixa John sair. Watson está fora de controle, tentando explicar que o cachorro estava lá, mas o Sherlock explica o que houve. O corpo deles, de alguma forma, estão contaminados com alguma substância alucinógena. John só viu o cachorro de olhos vermelhos, pois Sherlock disse a ele o que deveria ver. É sua mente pregando peças. Sherlock então vai novamente até a doutora Stapleton. Ele pega o microscópio dela emprestado e estuda o açúcar coletado na casa de Henry um pouco antes. Ele suspeita que eles foram dopados de alguma maneira para enxergarem o terrível cão do inferno. Somente ele e Henry haviam tomado chá com açúcar antes de irem para a floresta naquele dia. John não tomou e também não viu o cão. Antes de vir para Baskerville, Sherlock deu a John um pouco de café com o mesmo açúcar de antes, e agora sim, Watson também viu o cão. Tinha que ser isso, o açúcar estava contaminado. No entanto, a teoria foi por água abaixo. Ao verificar o açúcar, não encontrou nenhum traço de narcótico. Sherlock ficou furioso, arremessando tudo longe. Ele então ordena que os dois saiam da sala. Ele irá usar uma técnica mental que gosta de chamar de palácio mental. Enquanto entra em meditação profunda, deduz que a palavra In e Liberty na verdade significam Liberty Indiana, e Hound era um projeto em uma instalação da CIA na cidade de Liberty, no estado de Indiana. Depois de acessar os arquivos confidenciais, Sherlock finalmente descobre a verdade. O projeto Hound foi criado há 20 anos em Indiana por um grupo de 5 pesquisadores. Eles haviam desenvolvido um novo narcótico destinado a ser usado como arma para desorientar o inimigo. No entanto, o projeto foi encerrado por causa do estrago causado ao usuário de testes. Isso tornou o projeto extremamente caótico, causando muitas mortes. O mesmo narcótico foi injetado de alguma forma no Henry quando era criança para fazê-lo alucinar. Todo o projeto foi abandonado, mas alguém o reiniciou recentemente. Enquanto Sherlock pensa em quem poderia ter feito isso, ele percebe que o Dr. Frankland está na foto, em meio ao grupo de cientistas. É aí que todos os pontos se ligam. Esse cara era amigo do pai de Henry, e o pai do garoto era contra os experimentos de Baskerville, então checkmate. Porém falta um detalhe: como o narcótico entra no corpo. Ali perto a situação de Henry piorou demais. Ele está em uma sessão de terapia com Louise quando de repente dá um tiro na direção da mulher, alucinando que ela era o cão do inferno.
Quando ele volta ao normal, percebe o que havia feito, pede desculpas e foge levando a arma. John recebe um telefonema de Louise, que avisa sobre o estado mental de Henry. Sherlock deduz que o rapaz deve ter ido para Drills Hollow. Os dois seguem juntos para lá e pedem apoio de Lestrade. Henry está dentro da fenda, tentando acabar com sua própria vida. Sherlock consegue convencê-lo a não fazer nenhuma besteira, explicando que o cão era uma alucinação. O pai de Henry foi morto não por um cão diabólico, mas pelo Dr. Frankland, que usava uma máscara de gás com lentes vermelhas e um suéter com as palavras Hound e Liberty Inn. Henry finalmente volta aos seus sentidos e consegue se recordar daquela traumatizante noite, mas não havia acabado. Uma densa neblina está surgindo no local. Um enorme cão infernal aparece no topo da fenda, rosnando como um monstro terrível. Ninguém consegue acreditar que aquilo é apenas uma alucinação, principalmente Henry, mas Sherlock diz para todos que é só um cão, eles precisam manter isso como foco. Dr. Frankland surge em meio à neblina. Sherlock corre até ele e retira sua máscara. Mesmo alucinando, consegue perceber pelo comportamento do doutor que a névoa causava alucinação todo esse tempo. Lestrade e John disparam contra o cão selvagem e o matam. À medida que a névoa se dispersa, Henry olha para o cão e percebe que é apenas um cachorro selvagem do mato. A névoa foi sempre a causadora de tudo. Sherlock explica que o lugar era um campo minado químico. Blocos sob pressão disparavam o gás assim que a vítima entrava no local, liberando uma dose do composto químico no ar. Com Henry estável e fora de controle sua vida toda, nunca teve credibilidade nas histórias, o que significa que a morte de seu pai e os experimentos duvidosos em Baskerville poderiam ser encobertos. Henry percebe que Frankland foi o homem que matou seu pai. Ele fica furioso e tenta esganar o doutor, que foge desesperadamente pelo campo. Após uma breve perseguição, Frankland pula a cerca do campo minado de Baskerville e pisa em uma mina, se explodindo em milhares de pedaços. No dia seguinte, Sherlock e John estão tomando café, discutindo sobre o caso. John fica confuso sobre o motivo de ter visto o cão no laboratório, apesar de não ter inalado o gás tóxico naquele momento. Sherlock explica que o prendeu lá dentro exatamente para fazer um teste, e os ruídos aterrorizantes feitos pelo cão eram na verdade apenas efeitos sonoros reproduzidos pelo computador. Provavelmente haviam algum resquício de gás saindo da tubulação de ar-condicionado das salas. Por fim, vemos Sherlock se aproximando do proprietário do restaurante, dando a entender que o homem havia mentido sobre ter matado o cão selvagem. Até então, esse sempre foi o monstro do inferno de Drills Hollow. E assim, mais um caso foi solucionado por Sherlock Holmes e Dr. Watson. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!